Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem está falando é a professora Luana, do projeto Cactus, aqui de Maraújo. Hoje a gente vem com uma aula de revisão, certo? A gente vai ver a revisão dos capítulos 7 e 8, que a gente já estudou anteriormente. E nesses capítulos a gente vai ver o que são unidades de medida, introdução à probabilidade. Então, vamos iniciar com as unidades de medida, né? Para darmos início, iremos falar um pouco sobre as unidades de medida. E para isso, a gente tem que revisar, né, alguns conceitos, a compreensão de que é grandeza. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos valores baseados em informações numéricas ou geométricas. As grandezas, elas podem ser classificadas em grandezas vetoriais e grandezas escalares. A gente vai ver qual a diferença de cada uma. As grandezas escalares, elas são definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. Precisam apenas da informação do valor numérico para darem completamente caracterizadas, né? Para estarem completamente caracterizadas. São os casos, por exemplo, do tempo, da temperatura e a massa. Ela só precisa de um número para ser completamente caracterizada, não precisa de mais nada. O que é que diferencia, né, as grandezas escalares das grandezas vetoriais? As grandezas vetoriais, elas são necessárias 3 informações: o valor numérico, a direção e sentido. Como, por exemplo, a força, a velocidade, a aceleração, entre outras coisas, né? Então, aqui a gente tem um exemplos de grandezas escalares, né? Essas imagens, e exemplo de grandeza vetorial. Então, compreendido, passamos para frente. Medidas de comprimento. Uma das grandezas, né, escalares, a gente tem as medidas de comprimento. Quem são? A unidade fundamental, o sistema internacional, que a gente já falou sobre ele anteriormente, ele sempre adota uma medida específica de unidade fundamental, certo? Que é essa, no caso, ele adota o metro. E esse metro, ele tem os submúltiplos e os múltiplos. Os submúltiplos é sempre para expressar valores menores, já os múltiplos, valores maiores. Então, quem é, né, a unidade fundamental? É o metro. E os submúltiplos? Os decímetros, os centímetros, os milímetros. Os múltiplos, a gente tem o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, certo? Então, aqui vem dizendo bem direitinho. Quando escrevemos grandes medidas, utilizamos os múltiplos do metro, ou seja, valores maiores do que ele, né? Quando escrevemos pequenas medidas, utilizamos seus submúltiplos, ou seja, valores menores do que ele. Por que eu coloquei o perímetro de um polígono, certo? O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. É possível usar essa propriedade para todo o polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre serão segmentos de reta. Aqui, a gente também usa a unidade de medida centímetros, certo? Que ainda é a unidade de comprimento. E para medir o perímetro, eu vou ter que somar, né, todos os lados, todas as medidas do lado dessa figura aqui. No caso, quando eu somar, o perímetro vai ser igual a 58 centímetros. Então, é um quesito bom de lembrar, né, de relembrar. E as medidas de tempo, né, que também são uma dessas medidas. A unidade de tempo adotada como unidade padrão pelo Sistema Internacional, né, o SI, é o segundo, é o que ele adota como padrão. Um minuto é igual a 60 segundos. A hora, que é igual a 60 minutos, ou ainda 60 vezes 60, para transformar em segundos, né? Ou seja, 3.600 segundos. O dia, que é igual a 24 horas, ou seja, 24 vezes 3.600 segundos. A gente tem o décimo de segundo, o centésimo de segundo e o milésimo de segundo. Ou seja, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do sistema adotado, que o sistema
adota como padrão, que no caso é o segundo. Pronto. E as medidas de massa, né? Para iniciarmos o assunto, precisamos observar a distinção entre os conceitos de massa e peso, onde a massa é o nome que damos à quantidade de matéria que um corpo possui, e o peso é o nome que damos à força com que esse corpo é atraído ao centro da Terra. A massa é constante, já o peso varia. Então, a gente costuma, por força do hábito, dizer que quando a gente se pesa, né, entre aspas, em uma balança, a gente diz que o nosso valor é o valor expressado, né, aquele valorzinho que aparece na balança. O que está errado, porque balança não mede peso, balança mede massa, certo? A massa é o que a gente mede na balança. O peso já é outra propriedade. O peso é a força em que o corpo é atraído do centro da Terra. A massa, ela não muda, já o peso, ela varia, certo? Dependendo do lugar onde você está, ou planeta, né? O quilograma é a unidade fundamental de massa. Porém, o grama é citado como a unidade principal desse tipo de unidade. O quilograma é o que a gente costuma mais usar no dia a dia. Porém, o que o Sistema Internacional adota é o grama, a unidade principal desse tipo de unidade, ok? Pronto, aqui a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. Bem no meio da tabelinha, a gente tem o grama, que é a unidade fundamental. Temos do lado esquerdo os submúltiplos, né? Aliás, os múltiplos, e do lado direito os submúltiplos. Então, temos o grama, os múltiplos dele, o decagrama, o hectograma e o quilograma. Os submúltiplos, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Lembrando que os submúltiplos, eles são usados para valores menores e os múltiplos para valores maiores, né? Além dessas medidas de massa, existem outras usadas no dia a dia em certos tipos de grupo, como a tonelada, o arroba e o quilate. A tonelada ela é usada bastante para expressar valores gigantescos, né? O arroba é mais quando a gente está falando de animais, né? Pesagem de animais, de carne. E o quilate em ouro, em metais. Conversão de unidades. Pronto. Como é que a gente converte de unidade para outra? Converter medidas é realizar a transformação de uma medida em outra equivalente, escrita como outra unidade. Então, aqui no meio, a gente tem, né, o quilômetro, todas as medidas, né, de comprimento aqui. Bem no meio, a gente tem a que é usada como base, que é o metro, né? E repare que sempre que ela for transformar em uma unidade menor, né, do que ela sempre vai ser multiplicada por 10. Então, olha aqui, se eu quiser transformar o m, né, que é o metro, em centímetros, eu vou multiplicar a quantidade de vezes que ele anda a casinha. Então, 1, 2 vezes. Eu vou multiplicar por 10 2 vezes. E quando for um número, né, maior do que o metro, né, um valor maior, eu vou sempre dividir pela quantidade de vezes. Então, se eu for transformar um metro em quilômetro, eu vou ter que dividir por 10, 1, 2, 3 vezes. Ou 1000, né? Dividir por 1000 também pode. Do mesmo acontece com as unidades, né, que medem peso, né, massa, as unidades de massa. Grama aqui, ó. Quando eu for transformar em uma unidade menor, eu vou multiplicar por 10. E quando for uma unidade maior, eu vou dividir por 10, de acordo com uma tabelinha. Passando agora para as unidades de tempo, de medida de tempo, não é mais escrita como 10, né? É como 60. Se eu for transformar minuto em segundo, eu multiplico por 60. Se eu for transformar segundo em minuto, eu divido por 60. E assim vai. Hora por minuto, multiplico por 60. Minuto em hora, divido por 60. Só observar a direção que a setinha está apontando. Pronto, passamos agora para o outro conteúdo, que é a probabilidade. E como bem no centro, né, a gente tem um dado aqui que a gente usa muito na probabilidade. Lançamento de dado, lançamento de moeda. Então, agora a gente vai ver alguns conceitozinhos sobre este assunto.
A probabilidade, ela calcula as chances de algum evento acontecer. É isso que a probabilidade estuda. Mas para a gente estudar a probabilidade, a gente tem que saber alguns conceitos, como experimento aleatório, espaço amostral e evento. Assim, devemos relembrar esses conceitos. Então, a gente vai dar uma pinceladinha, né, sobre o que cada um significa. Pronto. Experimentos aleatórios, como o nome já diz, são aqueles que, mesmo repetidas várias vezes, sob condições semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. Como assim? No lançamento de uma moeda, por exemplo, eu não posso dizer com certeza qual lado da moeda vai cair, se é cara ou coroa. Mesmo que eu lance infinitas vezes, eu nunca vou saber. Então, é um experimento aleatório, a gente nunca sabe, é imprevisível o resultado. Já o conjunto formado por todos os possíveis e diferentes resultados de um experimento aleatório dá-se o nome de espaço amostral, ou conjunto universo, representado por S ou pela letra grega ômega. Então, o conjunto formado por todos os possíveis e diferentes resultados. Além, assim, citando o mesmo exemplo da moeda. Quais são os resultados possíveis? Cara e coroa, né? Então, qual é o meu espaço amostral, né? O conjunto universo? É justamente esse, formado por cara e coroa. Este é o nosso espaço amostral. São formados por todos os possíveis e diferentes resultados. Já o que a gente chama de evento é qualquer subconjunto do espaço amostral S de um experimento aleatório. É um pedacinho do espaço amostral. Então, qual subconjunto que eu posso ter, né? Eu posso ter cara, eu posso ter só coroa, ou eu posso ter aquele que eu chamo de evento certo, que é aquele cara e coroa, que com certeza vai acontecer. Pronto, aí aqui a gente tem exemplos que a gente usa muito na probabilidade, que são as moedas e lançamentos de dado também. Pronto, exemplificação. Queremos verificar a probabilidade de acontecer o evento tirar coroa em um lançamento de moeda. Com isso, nosso evento pode ser matematicamente representado por E. Não é uma parte de um todo? Então, uma parte, né, daqueles eventos que podem acontecer, que pode ser cara ou coroa, também pode ser expressado como só coroa ou só cara, né, também, que é um subconjunto do espaço amostral. S igual a cara e coroa. Outros subconjuntos ou eventos podem ser só cara, que representa a chance de tirar cara no lançamento da moeda, ou G, né, que ele representa aqui outro subconjunto, que é cara e coroa, que é a chance de tirar cara ou coroa. Você pode ter percebido que o subconjunto G, ele é igual ao espaço amostral. Ele é cara e coroa. Esse subconjunto G é igual ao espaço amostral e isso significa que se trata de um evento certo. Ora, se só tem as possibilidades de tirar cara e coroa, esse evento aqui com certeza vai acontecer, porque ou só tira cara ou só tira coroa, né? É um evento que com certeza vai acontecer. Outro subconjunto é o vazio, expressado por esse zerinho cortado, né? Esse símbolo significa vazio. Mas como o resultado de um evento pode ser vazio? Imagine que o evento é não tirar cara nem coroa ao lançar uma moeda comum. Nesse caso, o evento é impossível e denotamos seu subconjunto por vazio. O vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ele é um evento, né? Uma partezinha de qualquer conjunto, ele sempre está lá. Mas será que é possível, no lançamento de uma moeda, não sair nem cara e nem coroa? Então, pronto. A gente vem agora com o cálculo da probabilidade, que tem uma formulazinha, né, que é explicada justamente por isso aqui.
Para isso, basta que façamos a razão entre a quantidade de elementos do subconjunto ou de resultados favoráveis e a quantidade de resultados possíveis. Então, a fórmula da probabilidade é dada por probabilidade, né, que é escrita por P, é igual a parte de um subconjunto ou um evento, que a gente já aprendeu que aconteceu, né, sobre o total. Ó, onde P é o número real, N é o número de elementos de A e NS é o número de elementos de S. Então, é o evento sobre o todo. Como assim? Vamos lá, a probabilidade de sair cara, né, no lançamento é o quê? Ora, 1 sobre 2. 1, né, a cara, né, que só tem possibilidade de sair, né, uma cara, sobre os dois possíveis resultados, que é ou cara ou coroa.